começando um pouco falando do que a gente vai apresentar hoje, né, que é controladoria financeira como instrumento de negócios, tá? Se alguém tiver que falar, eu não estou vendo vocês, tá? Então, se alguém tiver que falar, pode interromper e falar, não tem problema. Então, falando primeiro um pouquinho de mim, né? Eu tenho formação minha formação na graduação foi em computação, mas depois eu me especializei em finanças e terminei construindo toda a minha experiência na área financeira, passando por diversas empresas em áreas da área financeira. Então, trabalhei em controladoria, gerenciamento de risco, governança, planejamento, tesouraria, enfim, basicamente em tudo que a gente cobre dentro de uma área financeira. E eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em mais de 30 países, o que também deu para mim uma experiência bem ampla. Eu sempre construí minha carreira em empresas multinacionais e já faz 2 anos que eu trabalho numa empresa brasileira. E também tenho um trabalho voluntário. Então, essa aí é um pouquinho de mim. Quem quiser me conhecer um pouco melhor pode entrar no meu LinkedIn, tá? Já entrando aqui um pouco na controladoria, e um tema que eu queria trazer para vocês muito é essa controladoria como instrumento de negócios. Por que como instrumento de negócios? Porque eu entendo que a controladoria financeira ela é uma área crucial para ajudar no crescimento do negócio de qualquer empresa, tá? Então, é uma área que permite, né, o planejamento financeiro da empresa, um planejamento financeiro eficiente, um bom controle de custos da empresa, um foco muito grande na parte de análise de desempenho, também um olhar, né, cuidadoso aí para o cumprimento das regras, dos regulamentos, do que o governo espera, das regras contábeis. Então, a controladoria, ela é eu brinco que eu gosto muito de trabalhar na área financeira, porque eu entendo que a área financeira é uma área que você precisa falar com pessoas, você precisa conhecer o negócio, você precisa circular por toda a empresa. Então, se você não entende, não fala com as pessoas, você não entende os números, né? E os números, eles refletem o que a gente faz no dia a dia da empresa. Então, se a gente compra bem, isso vai aparecer num custo adequado para a empresa. Se a gente negocia bem com o nosso cliente, isso vai aparecer no nosso faturamento. Se eu tenho uma boa negociação de prazo de pagamento, isso vai aparecer no meu fluxo de caixa. Então, tudo que a empresa faz, ela termina sendo refletida nos números da organização. E a controladoria financeira é quem analisa todos esses números e, a partir dessa análise desses números, ela pode trazer insights de para onde o negócio deve ir, né? Então, a controladoria financeira é essa área, né? Responsável por planejar, controlar, coordenar tudo que acontece de uma forma de dinheiro, né? Que envolve custos dentro da empresa, né? Um outro ponto, né, que eu coloco sempre é que a controladoria financeira ela exerce um papel fundamental nessa gestão da empresa focada na área estratégica em um suporte decisivo para a alta administração. E aí é muito interessante porque a pessoa que está na cadeira da controladoria financeira, ela é uma pessoa que tem que estar muito conectada com a estratégia da empresa, para onde a empresa quer ir, para onde a empresa quer crescer, o que a empresa visualiza de novos negócios, né? E ela vem para justamente ajudar a organização a tomar decisões corretas. Então, é uma área que precisa realmente estar muito próxima da alta
direção, porque ela trabalha dando suporte para você dizer, vamos por esse caminho ou vamos por esse outro caminho, né? Então, eu dividi, né, as principais funções da controladoria financeira em 7 funções. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada função dessa. E eu queria muito que vocês pudessem, se vocês pudessem trazer também exemplos do que vocês vivenciam no dia a dia de vocês e o que vocês também têm de dúvidas, seria muito bom, né? Dentro do que eu vou falar aqui, a controladoria financeira, ela primeiro está ligada na parte de planejamento financeiro e estratégico. Então, é o que eu falei, ela precisa entender para onde a empresa quer ir e como é que ela vai chegar nesse lugar, e ela precisa viabilizar os recursos financeiros para que a empresa chegue nesse lugar. Então, vou dar um exemplo. A empresa quer crescer, ela tem um faturamento de 100 milhões, ela quer crescer para 500 milhões. Como é que ela vai fazer isso? Né? Em que áreas ela não atua e ela precisa atuar? Ela vai fazer aquisição de empresas, ela vai fazer compra de empresas, ela vai expandir negócios em regiões que ela não atua ainda. Como é que vai ser a estratégia do negócio para conseguir pular de 100 para 500? Então, esse é o olhar que a controladoria financeira vai trazer para a mesa, né? Então, ela precisa entender o que a empresa quer, onde ela está e onde ela quer chegar e como é que ela vai chegar nesse lugar. A controladoria vai ajudar a empresa a dizer como ela pode chegar nesse novo lugar que ela quer estar. Um outro ponto importante é que ela tem um papel definitivo, né, e decisivo no suporte à tomada de decisões, né? Então, vamos falar um pouco também sobre como é que é esse suporte. Uma outra vertente também da controladoria é o monitoramento e controle financeiro. Então, como é que a gente está gastando o dinheiro da empresa? Onde está gastando? Como está gastando? O que é que está sendo feito? E como é que nós, como negócio, podemos fazer essa tomada de decisões e esse monitoramento para entender se, por exemplo, eu tenho um orçamento, eu estou cumprindo, eu não estou cumprindo. Então, como é que eu estou controlando toda a questão de recursos da empresa, né? E aí eu venho justamente para a parte de planejamento financeiro e orçamentário. Essa parte de planejamento financeiro e orçamentário é uma outra área que me chama muito a atenção dentro da controladoria financeira. Por quê? Porque é uma área que vai mexer com toda a organização. Quando a gente define quais são os próximos passos que a gente vai dar dentro de uma empresa, a gente vai dizer, bom, eu vou gastar em quê e com quê e como, né? Então, ela tem que fazer não somente um orçamento de vendas, então tá bom, eu quero vender quanto, eu quero vender para que lugares, que determinados produtos, qual é o mix de produtos que eu vou vender, o que é mais caro, o que é mais barato, qual é o custo daqueles produtos, quanto eu vou ter de faturamento por cidade, por região, por área, enfim, eu vou aí definindo quais são minhas áreas de atuação e quanto eu vou ter que eu posso ter de faturamento em cada área. A partir daí, eu defino as metas de faturamento da empresa. Depois das metas de faturamento, eu vou dizer, bem, para eu entregar todos esses produtos, o que é que eu preciso? Que tipo de produto eu vou produzir, qual vai ser minha matéria-prima ela está no Brasil, ela está fora do Brasil, eu vou ter que pagar imposto, que tipo de imposto eu estou pagando na minha matéria-prima,
qual é o tipo de recurso para produzir aquele produto que eu quero vender, eu tenho, ou se eu sou um varejo, por exemplo, quanto custa a mercadoria que eu vou colocar dentro da minha loja. Então, eu faço todo o meu estudo de custo. A partir daí, eu já sei quanto é que eu vou ter do valor líquido das minhas vendas, né? E aí eu vou poder determinar quanto eu vou gastar de despesas gerais dentro da organização, tanto com pessoas, que pode ser mão de obra, ou pessoas para o meu back-office, para a minha área de vendas, ou quanto eu vou investir em propaganda, em divulgação do meu produto, enfim, eu vou em cada área e vou entender o que cada área precisa para entregar aquele trabalho que eu vou precisar entregar para produzir aqueles itens, ou para fazer aquelas vendas, ou para entregar todo o meu trabalho de back-office, né? A partir daí, eu vou dizer, então, bom, então, a partir de todos esses valores, quanto é que sobra no final da linha, minha última linha, de lucro para a empresa? Ah, esse lucro ele não está bom. Então, se ele não está bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir minhas despesas, em que áreas eu posso diminuir, que áreas eu tenho a oportunidade de eventualmente aumentar meu faturamento. Então, é um quebra-cabeça, né? Então, o planejamento financeiro e orçamentário da empresa, ele é você entender como toda a organização funciona e o que toda a organização precisa para entregar os recursos que a empresa precisa. E aí, depois que eu faço todo esse planejamento financeiro, eu preciso entender se o que eu disse que ia acontecer no meu orçamento, se efetivamente está acontecendo ou não. Então, eu tenho todo um trabalho de controlar, monitorar, né, o que eu tenho lá de planejado e o que realmente está realizando, e aí eu vou fazendo os ajustes durante o período conforme está sendo o meu resultado. Outra responsabilidade muito importante, né, da controladoria financeira é justamente a preparação, análise e interpretação das demonstrações financeiras. E o que é isso, né? É basicamente a parte contábil da organização. Então, a controladoria, ela também é responsável pela contabilidade. Então, tem uma série de tarefas que são necessárias e que precisam, né, tem que ser feitas para poder eu garantir que eu estou fazendo minha contabilidade correta, né? E aí, se a gente é uma empresa com capital aberto, com capital fechado, também existem necessidades específicas que cada organização vai ter também relacionado com a contabilidade. Além disso, a gente entende que a controladoria ela é responsável pelo suporte e captação de recursos, né? Então, o que é isso? Como é que a empresa está cuidando do dinheiro dela? Então, a tesouraria, como é que é o meu fluxo de caixa? Como é que está toda a necessidade de dinheiro da empresa? Então, a gente vê também isso dentro da controladoria. E, por último, eu coloco aqui o atendimento a auditorias, que a gente pode ter vários tipos de auditorias, né? Se a gente é uma empresa, se a empresa é uma empresa pequena, ela vai ter um tipo de auditoria. Se ela é uma empresa muito grande, ela vai ter outros tipos de auditoria. Se é uma empresa com capital aberto, se é uma empresa com capital fechado, se é uma empresa que a gente tem também, por exemplo, uma estrutura multinacional, muitas vezes a gente tem auditorias que são auditorias internacionais, da matriz que vai para o negócio. Eu trabalhei durante muitos anos como auditora internacional. Então, como auditora internacional, eu trabalhava numa organização muito grande, que tinha sede em mais de 180 países,
e meu trabalho era ir num país, ficar lá um mês fazendo auditoria de todas as da operação, né? Então podia ser de várias coisas diferentes. Então muitas vezes também organizações muito grandes elas têm necessidades de auditorias específicas, né? Além do que, obviamente, tem todas as auditorias do governo que a gente pode receber, né, que a gente chama muitas vezes de fiscalizações, que também é um atendimento muito semelhante ao atendimento que se dá a uma auditoria, tá? Então, quando a gente mostra esse quadro aqui, esse quadro, eu brinco que essa apresentação ela é bem um resumo do que a gente tem na Unid como curso de MBA para a área de controladoria. Por quê? Porque dentro do curso de MBA, a gente vai terminar tendo que ver cada bolinha dessa aí, muitas vezes separadamente. Por quê? Porque ele vai explorar ao máximo os temas que aqui a gente vai apresentar. Então, essa apresentação minha é bem resumida, realmente, para mostrar o que a gente tem aqui dentro de uma área de controladoria, tá? Não tem nenhuma pergunta ainda não, né, gente? Bom, então vamos lá. A primeira área que eu vou cobrir aqui com vocês é a parte de planejamento estratégico, tá? Se eu estiver indo muito rápido, Guilherme, você me fala, tá? Não, beleza, Então, vamos tranquilo. lá. No planejamento financeiro estratégico, basicamente, a gente vai cobrir aí uma série de temas, né? Então, por exemplo, peraí, deixa eu mudar aqui a minha câmera, deixa eu tentar mudar, não sei se eu vou conseguir, não, acho que eu não vou conseguir. Enfim, vamos lá. Então, no planejamento estratégico financeiro, uma das áreas muito importantes, né, é a parte de metas financeiras, tanto metas de longo prazo como metas de curto prazo, né, e esse olhar para oportunidades de crescimento da empresa, que é um pouco do que eu falei. Então, deixa eu ver lá se eu consigo. Primeira coisa. Então, a primeira parte do planejamento financeiro estratégico é estabelecer meta financeira de longo prazo. Então, vamos lá, o que é isso? Quando a empresa fala, eu quero partir de 100 milhões para 500 milhões, isso é uma meta financeira de longo prazo. Mas o estabelecimento de metas, ele precisa vir acompanhado do como, né? Então, a empresa quer chegar em 500 milhões. Então, como a empresa vai chegar em 500 milhões, né? Então, a área vai ajudar também a ter essa definição. Então, como é que ajuda nisso? Identificando as oportunidades de crescimento. Então, por exemplo, se hoje é uma empresa que atua somente no estado de São Paulo, se a gente começar a atuar nos estados do Sudeste, a gente tem uma oportunidade de crescimento. Obviamente que isso vai necessitar também de um investimento, mas esse investimento vem com primeiro eu enxergar qual é a minha oportunidade de crescimento. O outro ponto é a alocação eficiente de recursos, porque se eu quero atingir todos os estados do Sudeste, eu preciso entender qual é a necessidade que eu vou ter em cada estado. Eu preciso ter uma filial em cada lugar, eu preciso ter um promotor de vendas em cada lugar. Como é que eu vou conseguir estar em todos os estados? Eu tenho que ter um centro de distribuição em cada estado ou não? Se eu decidir que eu vou... em vez de ter um centro de distribuição em cada estado, eu decidi que eu vou ter um ponto único de centro de distribuição, qual é o custo de eu mandar minha mercadoria do estado de São Paulo para outros estados no Sudeste? E se eu decidir ir para o Nordeste, qual é o custo para mandar para lá? Vale a pena, então, ter um centro um centro de distribuição lá em Fortaleza, ou em Pernambuco, por exemplo, meu estado, porque de lá eu consigo atingir
vários outros estados. Ah, mas tem um acordo, uma alíquota de acordo, que eu posso ter um benefício se eu tiver o meu centro de distribuição no estado da Bahia, por exemplo. Ah, mas acontece que Sergipe me ofereceu um incentivo fiscal para eu estar lá. Ah, então eu vou abrir lá. Então, tudo isso está relacionado com essa alocação eficiente de recurso, alinhado com a estratégia financeira, né? Além disso, a gente tem que avaliar os cenários e projeções financeiras. Ah, mas se eu for para o Nordeste, eu não vou conseguir vender tanto o meu produto como eu vendo aqui no Sudeste. Então, talvez seja melhor não ir para o Nordeste, eu ir para o Centro-Oeste, porque o produto que eu vendo, ele é mais bem aceito lá, entendeu? Então, tudo isso são os cenários que a gente vai definir para quê? Para atingir essas metas, né, que foram desenhadas, que são as metas de longo prazo. Então, eu tenho metas de longo prazo, como é que eu vou atingir essas metas de longo prazo? Então, eu faço meus cenários, eu avalio e eu vou fazendo minhas projeções financeiras. Além disso, eu preciso alinhar as metas financeiras com a estratégia de negócio. Então, veja, tudo está conectado. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia é crescer não sei quantos por cento, a minha estratégia é atingir todos os estados do Brasil. Qual é a estratégia que a empresa quer ter? Então, a partir da estratégia que a empresa quer ter, eu vou fazendo os meus cenários. E, no final das contas, eu preciso fazer qual é a viabilidade de expansão dos meus negócios. Então, veja como é interessante e como bom, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por essa área. Então, como é interessante a gente ter a oportunidade de trabalhar numa área como essa e de explorar cada um dessas linhazinhas, dessas possibilidades, né? Então, porque no final das contas o que eu quero é crescer, o que eu quero é expandir. Então, é isso. Alguma pergunta aqui, pessoal? Está todo mundo caladinho, tão caladinho essa turma, hein? Bom, vamos lá. Suporte à tomada de decisões. O que é isso, né? Então, vamos lá. Quando a gente vai dar suporte à tomada de decisões, veja que no primeiro ponto lá que eu falei, que é estar alinhado à estratégia, né? A gente tem que desenhar cenários para quê? Para que a alta direção da empresa possa dizer, vou por esse caminho ou não, né? Então, aqui nesse momento do suporte à tomada de decisões, eu vou fazer avaliações de desempenhos financeiros da empresa. Então, eu vou avaliar se aquilo que eu estou pensando em fazer, ele é viável ou não, né? E aí eu vou também determinar quais são os indicadores financeiros que eu quero considerar nessa minha análise, né? Então a gente tem indicadores financeiros podem ser de liquidez, de rentabilidade, de endividamento. Então existe uma série de indicadores financeiros que me ajudam a tomar minha decisão, né? Então eu vou investir, eu tenho dinheiro em caixa, então eu vou investir em que tipo de investimento? É um investimento que tem liquidez? Eu vou ter, qual é a rentabilidade que eu vou ter nesse investimento? Se eu preciso fazer um empréstimo para fazer um investimento, onde é que eu vou pegar esse empréstimo? Como vai ser esse empréstimo? Em quanto tempo eu vou pagar? Como é que eu vou gerar recursos para pagar esse empréstimo sem gerar problema para a empresa? Então, tudo isso estão relacionados com indicadores financeiros, né? Outro ponto importante aqui é a identificação de oportunidades de melhoria e correção de problemas. Por quê? Porque quando eu começo a entender a minha empresa, eu posso também perceber que existem pontos onde a gente tem problema e a gente precisa, então, muitas vezes propor solução,
muitas vezes a gente precisa ajudar a empresa a definir como ela vai atacar esse problema, né? Então, a área de controladoria também ajuda nisso. Além do que, existe uma parte muito interessante que é a análise de viabilidade de projetos. Então, por exemplo, aqui na empresa que eu estou, eu defini uma meta, né, que a gente não pode ter nenhum projeto que a gente faça que esse projeto não se pague. Então, como é que a gente faz isso? Antes do início de cada projeto, a gente define qual é o objetivo daquele projeto. Então, bom, eu estou fazendo um projeto para fazer uma automação de alguma área. Tá bom, então eu vou gerar essa automação. O que é que essa automação tem que me trazer de benefícios? Então, eu defino A, B, C, D. No final do projeto, eu preciso medir se aquele projeto ele trouxe para mim aquele benefício. Antes de eu gastar dinheiro num projeto, eu tenho que dizer em quanto tempo eu vou recuperar aquele dinheiro que eu estou gastando naquele projeto. Então, isso tudo também é responsabilidade da área de controladoria e vai ajudar a empresa, antes de embarcar num projeto que pode ser uma barca furada, um projeto que pode não trazer o benefício que a empresa quer, ela pode fazer uma análise de viabilidade para dizer vale a pena ou não. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que fazia turbinas de aviões. Então, num dado momento, a gente queria fazer uma expansão na fábrica. E eu fui responsável por um projeto que calculou se valia a pena a gente expandir a fábrica ou não. Esse projeto, ele mostrou que a gente teve que calcular quantos aviões daquele tipo, daquela turbina tinham no Brasil, quantas empresas do Brasil faziam manutenção aqui, quantas empresas a gente poderia fazer a manutenção daquele tipo de motor para poder determinar se valia a pena fazer o investimento ou não. Uma outra empresa que eu trabalhei, a gente fazia importação de máquinas. E, num dado momento, o dólar começou a subir muito e eu não tinha autorização de fazer hedge, que é uma proteção do meu, dos meus pagamentos em moeda estrangeira, né? Então, a gente fez um estudo de viabilidade que mostrou que valia a pena a gente criar uma fábrica no Brasil, né? E começar fabricando 2 modelos do produto e depois aumentar, até que em 5 anos essa fábrica ia estar produzindo lá, sei lá, 6 modelos de produto, daquele produto, né? E a gente ia ter o retorno do investimento que tinha sido feito, porque a gente não ia precisar mais importar e ficar à mercê de variação cambial. Então, depois que esse estudo foi feito, um estudo super complexo, né, super detalhado, a empresa tomou a decisão de fazer a fábrica no Brasil. Então, isso tudo são projetos que você faz análise, né, para você dizer se vale a pena ou não você fazer aquele negócio. Mas isso não vale somente para projetos grandiosos, né? Às vezes também, por exemplo, você tem um sistema e você quer mudar aquele sistema, você precisa fazer a análise de viabilidade daquele projeto. Quanto vai custar? Em quanto tempo você recupera? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Isso tudo é feito dentro da controladoria. E o resultado dessas análises de viabilidade financeira ajuda uma alta direção a dizer vamos nesse caminho ou vamos naquele caminho. Então, é muito importante também a gente ter esse conhecimento, né, quando a gente decide trabalhar numa área financeira. Cadê o outro? E o último, né, avaliação de alternativas de investimentos. Falei um pouco já sobre isso, né, porque projetos podem ser pequenos ou grandes ou serem investimentos grandes. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde ela tinha uma fábrica numa cidade e precisava expandir a fábrica e nesse lugar não dava para expandir a fábrica porque não tinha mais terreno,
a cidade começou a crescer e começou a ficar grande ao redor do lugar onde era a fábrica, então não dava para continuar lá. Então, o que é que eles decidiram? Eles decidiram, então, ir para uma outra cidade, e aí começou todo um projeto de negociação com essa cidade, de redução de impostos para poder conseguir viabilizar esse projeto. E, no final das contas, o projeto foi viabilizado. Então, também você precisa identificar e fazer esse tipo de análise, né? Outra coisa que também ajuda na tomada de decisão é a identificação de oportunidades de redução de custo. Então, por exemplo, quando eu preciso fazer uma redução de custo dentro da organização, eu preciso entender quais são as opções que eu tenho. E muitas vezes eu não vou conseguir reduzir em todos os lugares. Então, eu identifico oportunidades, eu trago sugestões, eu mostro os prós e os contras de cada uma dessas oportunidades, e a outra direção pode tomar uma decisão mais segura, porque houve uma análise antes da tomada de decisão, tá? Outro ponto muito importante é o monitoramento e controle financeiro. E aí, falar um pouco sobre isso, né? A gente pode implementar controles internos eficazes. Os controles internos, né? É muito importante a gente ter isso, por quê? Porque dentro da organização, a gente precisa garantir que as operações elas são executadas corretamente, né? Mas não adianta eu determinar controles para serem executados em todas as áreas da empresa se eu não faço um monitoramento deles, se eu não garanto, né, conformidade e regulamentação com políticas internas. Então, por exemplo, uma coisa que você precisa dizer bom, que controles são importantes para eu garantir, vou dar um exemplo, para eu garantir que não tenha fraude numa empresa. Então, a gente vai lá e determina que controles são esses. Mas a gente precisa também, muitas vezes, definir políticas para isso. Vou dar um exemplo bem simples. Políticas de viagem, né? Se a gente não quer que tenha problema com gastos excessivos em viagens, a gente determina uma política de viagem. E essa política de viagem, ela vai ter controles que garantem que quando uma pessoa viaja, vai trazer os recibos dos gastos, ou você vai delimitar quanto a pessoa pode gastar em cada lugar, e aí você vai depois verificar se isso foi cumprido ou não, se vai ter reembolso ou não. Então, são mecanismos que a gente cria dentro da empresa para garantir que as coisas sejam executadas corretamente e que o dinheiro não seja perdido, né? Um outro ponto é que quando você determina essas políticas, você está ajudando a reduzir os riscos financeiros da empresa. Por quê? Porque imagina se você não tem uma política de viagem, a pessoa vai viajar e vai gastar quanto ela quiser, quer dizer, eu tenho um risco financeiro aí, né? Posso ter um risco associado. E se eu também tenho esse risco, a gente reduz o risco, a gente está evitando fraude e erros financeiros, né? Então, por exemplo, na hora que a pessoa sabe que ela só pode gastar não sei quanto e que ela vai ter que trazer o recibo, né? Você vai lá e vai olhar se aquele recibo está correto. Uma vez eu demiti uma pessoa porque ela ficou um mês numa cidade lá fazendo um trabalho. E quando ela voltou, eu fui conferir os recibos da viagem dela e eu percebi que todos os dias ela comia no mesmo lugar e que a nota fiscal que ela me entregou eram notas sequenciais, ou seja, ela comeu na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e o número da nota era sequência, obviamente que tinha uma fraude aí, né? Então, isso tudo são coisas que você faz para justamente garantir que isso não acontecesse. E se eu não tivesse percebido isso, se uma auditoria chegasse e fosse fazer uma auditoria nessa prestação de contas, ela poderia ter pego, e eu até poderia ter me prejudicado, porque eu teria liberado um valor de uma coisa que estava errada. Ou seja,
todo mundo que está envolvido no processo também tem responsabilidade sobre isso, né? E aí, com esses caminhos todos que a gente coloca, a gente consegue ter uma identificação rápida de problemas e implementar ações corretivas para garantir que aquele problema não aconteça novamente. Então, isso tudo está relacionado com o monitoramento e o controle financeiro dentro da empresa, né? Outro ponto que é muito importante é o planejamento financeiro e orçamentário, né? Eu falei um pouco lá quando a gente estava falando das bolinhas do planejamento financeiro e orçamentário, mas ele envolve várias coisas. Quando a gente dá um curso somente sobre essa área de planejamento financeiro e orçamentário, a gente vai falar de todos os tipos de orçamento que existem, né, que tem orçamento base zero, orçamento que são contínuos, orçamento, tem empresa que faz orçamento uma vez por ano, tem empresa que faz orçamento a cada 6 meses, tem empresa que faz um orçamento e vai fazendo um rollout desse orçamento, fazendo uma atualização a cada mês, faz uma atualização de um mês para frente. Então, existem muitos modelos de orçamento, né? Mas o mais comum é a elaboração de um orçamento anual, né? E depois que a gente faz esse orçamento, o acompanhamento do desempenho financeiro em relação a esse orçamento, ou seja, qual foi o meu real versus o previsto. Então, eu previ que ia gastar tanto, eu estou gastando, eu não estou gastando, gastei mais, gastei menos. Ah, teve uma despesa que eu tive às vezes nesse mês, vamos dizer, no mês de março eu gastei menos do que eu orcei, mas na verdade é porque a despesa não aconteceu em março, ela vai acontecer somente em abril. Então eu tive o que a gente chama de phasing de despesa, né? Então, na verdade, isso não foi uma economia. Às vezes eu previ que ia gastar e não gastei, então é uma economia. Então, tudo isso a gente percebe, a gente entende quando a gente faz esse acompanhamento do desempenho financeiro real, né, versus o orçamento. Aí a gente tem revisões periódicas e ajustes necessários, né? É importante que esse acompanhamento ele ajude a gente a entender, poxa, eu não estou atingindo minha meta, não estou não atingindo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês. Espera aí, para tudo e vamos revisar o que é que a gente vai talvez ter que ajustar para chegar no final do ano e eu continuar tendo lucro na empresa, não ter um prejuízo. Tem alguém aí balançando a mão, eu apoio 4, não sei quem é. Quer falar? Não. É o Guilherme. Não estou te ouvindo. É o Guilherme. Tá me ouvindo aí agora? Vocês estão ouvindo ele? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá normal. E o Guilherme também dá para ouvir. Olha, eu não sei se você está falando e eu não estou te ouvindo, ou se todo mundo não está te ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Está falando alguma coisa no chat? Sim. Espera aí. Sim. Deixa eu tentar chegar lá. Botar Eu no acho que só para ela não tá me ouvindo. Sim, estamos ouvindo os dois. Eu não estou ouvindo. Espera aí, fala de novo aí para ver se eu te escuto. Será que há algum problema no meu? É o Guilherme. Guilherme, eu só ouvi sua voz no WhatsApp, Guilherme. Bom, então eu vou continuar, tá? Se você quiser falar. André, agora que eu vi as. Ó, eu não, eu agora que eu vi as conversas aqui no chat, viu, gente? Que eu estou tão concentrada aqui que eu não estava nem vendo. Bom, mas se vocês quiserem falar, ó, levanta a mão e abre o microfone e fala, tá? Continuando, tá? Então, além disso, né, a gente tem uma outra parte que a gente chama de planejamento e controle dos recursos financeiros, é justamente estar alinhado muito com esse acompanhamento de desempenho, né? Então, como é que eu estou gastando o dinheiro da empresa?
em que a gente está gastando e como é que eu estou, se esse gasto que eu estou tendo, ele está alinhado com esse planejamento, né? Outra parte importante aí é essa otimização do desempenho operacional. E o que é isso? Por exemplo, se eu percebo que uma área está com um desequilíbrio de gasto, eu posso muitas vezes falar, olha, eu preciso ter um ajuste nessa área, né? Então, esse ajuste, ele vem justamente para dizer que a gente vai ter esse chegar no desempenho operacional que eu quero. Então, vou dar um exemplo. Muitas vezes eu estou fazendo uma produção, né? E eu estou usando uma matéria-prima que está, de repente, muito cara e ela está gerando um impacto no meu custo, né? No custo de produção. Com essas análises que eu faço, eu posso perceber que o meu custo está superior ao custo que eu precisava ter ou que eu calculei inicialmente. Eu posso chegar para a área de compras e dizer, olha, compras, esse produto que você está adquirindo, ele está saindo por um preço muito superior ao preço que a gente tinha previsto inicialmente. Preciso que você negocie outros produtos. E a área de compras vai, faz uma negociação, às vezes com o mesmo fornecedor, às vezes com outro fornecedor, e consegue um custo melhor e um preço a um produto a um custo melhor, e isso gera, então, uma otimização de desempenho operacional. Ou seja, eu preciso estar atenta ao tudo que está acontecendo, a tudo que os meus números estão me dizendo, né? Entender o que os números estão dizendo, comparar eles com o meu orçamento, ver onde tem desvio e tomar ações para corrigir possíveis problemas, tá? Poxa, gente, já está acabando, eu ainda estou no 5, vou ter que falar bem rápido. Bom, então, vamos lá. Preparação, análise e interpretação de demonstrações financeiras. É o que eu falei, isso aqui é contabilidade pura, né? Então, a gente tem registros e classificações das transações financeiras, isso aí são os lançamentos contábeis, né? Elaboração de demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa, tudo isso aí também a gente termina vendo. Análise dessas demonstrações, então eu preciso analisar minhas demonstrações financeiras para ver se elas estão corretas, né? Ter uma visão abrangente do desempenho financeiro da empresa como um todo, para que eu possa tomar minhas decisões corretas, identificar as áreas de melhoria e, por último, cadê o negócio que não desce aqui? Ai, meu Deus. Acompanhamento da rentabilidade e liquidez da empresa, né? Então, tudo isso a gente faz dentro do guarda-chuva da contabilidade, lembrando que aqui a gente também precisa garantir que os números que vão para o governo estão corretos. Então, aqui dentro a gente também tem SPED contábil, SPED fiscal, uma série de informações que vão para o governo. Quando eu sou uma empresa que tem ações em bolsa, eu também tenho que não só fazer isso, mas eu tenho que garantir que o número que eu estou fazendo está correto, eu tenho que fazer minhas publicações, então tem uma série de outras necessidades, né, que a própria natureza do negócio pode exigir do controller, nesse caso, se é uma empresa de capital aberto ou não, tá? Então, dependendo da empresa, do tamanho da empresa, tem alguns requisitos a mais do que só isso que eu estou colocando aqui. E aqui já apareceram todos os quadradinhos, né? Acho que eu tinha esquecido de botar uma animação, mas enfim. Vamos lá, suporte à captação de recursos. Então, quando a gente está falando em suporte à captação de recursos, a gente está falando de análise de viabilidade econômica financeira de projetos e investimentos, a gente está falando de avaliação de alternativas de financiamento e captação de recursos. Então, como eu vou captar recurso? Eu vou captar recursos fazendo um IPO, eu vou captar recursos pegando empréstimo no banco. Que alternativas existem, né, para o meu negócio, para eu captar recursos? Eu vou arrumar um investidor, enfim.
Outro ponto muito importante para a gente é a projeção de fluxo de caixa para investimentos e financiamentos. Então, o meu fluxo de caixa, se eu sou o controller, né, se eu sou responsável pela tesouraria também, eu tenho que todos os dias olhar o meu fluxo de caixa, olhar a minha inadimplência, como é que estão minha expectativa de recebimento dos meus clientes, como é que estão minha expectativa de pagamentos, né? Eu tenho dinheiro para pagar, está sobrando dinheiro em caixa, eu vou guardar o dinheiro no caixa, eu vou guardar o dinheiro investido. Então, que estratégias eu tenho para isso, né? Outro ponto importante, esse azulzinho aqui, identificação das necessidades de capital da empresa, né? Apoio e obtenção, na obtenção de recursos. Já falei um pouco sobre isso, mas quando eu preciso ter um investimento ou preciso de recurso para, às vezes, mudar a minha estratégia, né? Eu preciso mudar a minha estratégia de caixa, estender mais o meu prazo de pagamento com meus fornecedores, tentar diminuir meu prazo de recebimento com meus clientes, para também eu conseguir ter mais recursos em caixa, né? Além de, obviamente, a viabilidade financeira no crescimento e desenvolvimento do negócio. Se eu quero que o meu negócio cresça, eu preciso ter viabilidade financeira para que o meu negócio realmente consiga crescer, independente do tipo de empresa. E aí, o último ponto, né, que eu trago, que é o atendimento a auditorias. Então, o atendimento a auditorias também está no chapéu do controle financeiro, né? E aí foi o que eu falei, a gente tem vários tipos de auditorias, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do negócio, depende do tipo de negócio, depende da regulamentação do negócio, porque se é um negócio regulamentado pelo governo, eu tenho outros tipos de auditorias também, eu posso ter, né? Auditorias do Banco Central, auditorias da SUSEP, auditorias enfim, de vários órgãos que existem no governo que também podem fazer auditoria na empresa da gente, né? Ou auditoria de meus clientes ou de fornecedores, enfim, então a gente pode ter auditoria de tudo que é tipo, né? Mas a responsabilidade do controle financeiro também é a preparação e coordenação do processo de auditoria. Colaboração com os auditores, então a gente tem que estar preparado para colaborar com os auditores, não esconder as coisas, treinar nossas equipes para que elas possam ser honestas com os nossos auditores, não esconderem as situações que a gente tem, deixar a equipe preparada para atender bem a auditoria, né? E não simplesmente fazer aquela pergunta, quando você vai embora? Porque quando eu chegava num país para fazer auditoria, a primeira pergunta que eu recebia era essa, quando é que você vai embora? Né? Não sei por quê, parecia que eu não era bem-vinda, me sentia assim, às vezes até nem tão bem-vinda, mas o que é que eu vou fazer, né? Estava ali para trabalhar e todo mundo tinha que me atender. Análise e reconciliação de dados é responsabilidade do controle financeiro, fazer a análise e reconciliação de dados. Por quê? Porque as contas contábeis elas precisam ser reconciliadas, elas precisam ter os números corretos, e isso a gente só pode garantir que o número vai estar correto se a gente fizer a reconciliação dos dados, a gente tiver uma equipe que faça e a gente revise, a gente verifique e garanta que o número está correto, né? Quando eu estava falando da parte da contabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos os lançamentos contábeis eles precisam ter um documento, um suporte documental que diga que aquele lançamento está correto, que aquele lançamento deveria ser feito daquela forma, né? E e-mail não é suporte documental, tá? Para quem não sabe. Outro ponto importante é a implementação de controles internos. Eu já falei um pouco sobre controles internos, né? Mas também é responsabilidade aí do atendimento da auditoria. E, por último, o acompanhamento de recomendações e correções. Por quê? Porque dentro de uma controladoria e dentro de uma auditoria, é possível que você receba recomendações, né, coisas que você pode melhorar, ou até indicações para correções. Então, se é uma correção, você tem que fazer. Se é uma recomendação somente de alguma coisa para melhoria,
aí fica a critério da área, né? Mas, quando é correção, a gente precisa fazer. E, para finalizar, né, eu trago aqui, como recapitulando um pouco, né, que a controladoria financeira ela é um instrumento de negócio, sim, ela é. Por quê? Porque ela permite uma gestão financeira sólida, né, fornecendo informações estratégicas, suporte à tomada de decisão, para garantir, né, o cumprimento dos objetivos financeiros da empresa. Ela desempenha de verdade um papel crucial na maximização do desempenho financeiro da empresa, no suporte, né, ao crescimento dos negócios e na criação de valor para os acionistas. Um bom controle, ele de verdade, ele tem que criar valor para a organização, para os acionistas, né, para os sócios, para os acionistas da empresa, né? Então, com isso, eu acabo aqui um pouco minha apresentação, e aí cadê? E aí eu abro, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, não sei se... Tem aqui uma pergunta: como a tecnologia e a transformação digital estão impactando na prática da controladoria? Bom, ótima pergunta. Estão impactando muito, né? Porque hoje, antes, a gente tinha muitos trabalhos que eram executados, muita coisa manualmente, e hoje, cada vez mais, a gente precisa se valer da tecnologia, não só para ter trabalhos e execuções com mais acurácia, né? Sem erro, mas também para ter execuções mais rápidas, para que a gente possa ter uma equipe dentro da controladoria que trabalhe muito mais na questão da análise financeira do que na execução do financeiro. Então, quando você consegue automatizar processos, você ajuda muito a empresa a conseguir ter mais tempo para análise, né? Eu não falei aqui sobre BI, por exemplo, mas hoje toda a parte de Business Intelligence ela é fundamental dentro de uma controladoria financeira para mostrar as coisas de uma forma mais rápida, para ajudar muito na tomada de decisão do dia a dia das empresas, né? Suelen, você tem uma pergunta. Tudo bem, Zélia? A minha Ai, não pergunta estou hoje... ouvindo, Jesus. Não? Espera aí, deixa eu voltar aqui, fala de novo. Espera Tá aí, conseguindo ouvir agora? acho que eu vou tirar, será que eu vou tirar esse Às vezes negócio aqui? Fala, Suelen, agora. consegue ouvir? Suelen, desculpa. Você está falando? Consegue Fale. ouvir agora? Consigo. Consigo. Eu até ia colocar aqui no chat que podia ser seu fone. Tudo bem, Zélia? Hoje minha dúvida é mais em questão, assim, para atuar mesmo na área, seja controle ou até mesmo um profissional, né? Um prestador de serviço de finanças. Hoje eu consigo fazer isso, já presto serviço para algumas empresas, mas o que me limita mesmo é que sistemas eu poderia utilizar, já falando nessa parte de tecnologia, que muita coisa antes era manual, e agora muitos sistemas já entregam, né? Isso depende muito mais de você lançar os dados que o sistema entrega um relatório em si. Mas a minha limitação mesmo é a questão do sistema. Sistemas eu poderia usar já para ter essas facilidades. Olha, aí essa pergunta ela poderia ser bem ampla, tá? Porque assim depende muito da empresa, né? Geralmente as empresas pode ser compartilhado, pode. Mas aí eu tenho que mandar para o Guilherme, aí ele distribui aí para vocês. Bom, então vamos lá. Em geral, as empresas elas têm sistemas que se chamam ERP. Esses sistemas ERP, que pode ser um SAP, pode ser um TOTOS, tem vários sistemas, tá?
são sistemas que eles permeiam toda a empresa. Então, a pessoa faz uma compra, já colocou ali, aquele produto já vai para a parte de custo. Eu fiz uma venda, já sai a nota fiscal ali, já vai para contas a receber, já entra, achou inventário, alimentou contas a receber. Se o cliente pagou, já baixa contas a receber, já alimentou... Enfim, todos os movimentos contábeis, eles vão acontecendo meio que automaticamente com a operação, quando a operação vai sendo executada dentro da empresa. Então, o ideal, obviamente, é que as empresas tenham um sistema que minimamente consigam capturar todas essas informações. Agora, quando a gente fala em controladoria, muito além disso, o meu olhar é muito para a questão de tomada de decisão. Então, quando a gente pensa em tomada de decisão, eu estou olhando muito mais para questões que são relacionadas com business intelligence. Por exemplo, um Power BI, que pode estar capturando dados desse ERP ou do sistema qualquer que a empresa tenha e está fornecendo dashboards que são telas que têm várias informações. Então, por exemplo, hoje aqui nessa empresa que eu estou, quando eu cheguei não existia nenhum dashboard, e a gente que criou vários. Então, por exemplo, hoje todos os dias quando eu entro, eu tenho um dashboard que me mostra as vendas. Eu consigo ver todas as vendas da empresa versus o faturamento, quanto eu já atingi, já passei, não passei, por área de negócio. Então, eu posso ir lá, clicar na área de negócio e ver, aquela área já foi, não foi, quanto falta, quanto superou a meta. Eu consigo ver a questão de execução da minha equipe, quantas horas as pessoas trabalharam, porque aqui a nossa mão de obra são pessoas, então a gente trabalha por hora, então eu posso ver daquelas horas quantas foram cobradas, quantas não foram cobradas. Eu tenho outro dashboard que me mostra, por exemplo, todo o faturamento, quanto eu recebi dentro do mesmo mês ou quanto eu vou receber no mês seguinte. Então, hoje, principalmente os sistemas de inteligência, que eles chamam de business intelligence, não, inteligência de negócio, eles ajudam muito a gente a conseguir enxergar as informações da empresa e ter, como é que eu vou dizer, conclusões ou análises muito intuitivas, entendeu? Que ajuda não só a pessoa que está dentro da controladoria, mas também as áreas de negócio, a tomada de decisão. Entendeu? E, em geral, são responsabilidades da área, da própria controladoria. E hoje a gente tem na própria Microsoft muitas ferramentas que podem ser usadas para esse tipo de trazer esse tipo de informação. Entendeu? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Sueli. Não, respondeu sim, obrigada. Tá bom. Quem mais tem pergunta? Tem mais algo por aí? Acho que ninguém quer perguntar. Ou está todo mundo dormindo, ou está com sono, ou está com vergonha. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Hoje sou assistente de controladoria em uma rede de supermercados aqui em São Paulo. E minha dúvida é, como consigo identificar se as despesas estão fora do padrão de acordo com o percentual de receita? Pois temos percentuais médios de mercado, mas não está atualizado. O que não está atualizado é o percentual médio de mercado, certo? Então, em geral, Jax, o que acontece? Nesse caso, eu acho que o importante é você, por exemplo, ter uma maneira, baixar, não sei como é que você calcula isso, tá? Mas, em geral, o que é que eu faria se eu tivesse no seu lugar, tá? Quando você fez o seu orçamento, você deve ter determinado um padrão que você tinha que ter de despesa. Então, vou dar um exemplo, tá? Digamos que as despesas tinham que ser 10% do percentual de receita, ou as despesas 30%, 40%, não sei. Não sei qual é o padrão para esse tipo de negócio, porque eu nunca trabalhei no varejo. Enfim, então, quando a gente faz o orçamento, a gente determina o que é o ideal, tá?
Eu brinco que o orçamento é o único número que nunca vai acontecer, porque a gente nunca vai acertar 100% o orçamento. Mas o orçamento ele é criado para a gente ter uma base, uma média do que a gente quer que aconteça, né? Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu faria uma comparação entre o que você está realizando com o que você colocou no seu orçamento, tá? E aí, se houver um grande desvio entre o que você está realizando do que você colocou no orçamento, aí eu acho que você precisa ter ajustes. E os ajustes, eles podem acontecer de várias maneiras. Por exemplo, você pode determinar que você tem que gastar menos, você pode perceber que você tem mais pessoas na sua operação do que você deveria ter, ou que os salários estão muito altos, ou que, de repente, tem gastos que vocês estão fazendo que vocês não deveriam fazer, ou investimentos que vocês fizeram que não deram que não deu o retorno esperado. Então, cada situação é uma situação, mas assim, eu partiria da comparação entre o orçado e o real, porque o orçado, quando você faz o orçado, é o seu ideal. Então, o que é que eu quero? Eu quero chegar nesse número. Então, se eu não estou chegando, quais são os desvios que estão acontecendo e por que esses desvios estão acontecendo? Não sei se eu... esse Omni, outro dia alguém me falou desse sistema também, já utilizei bastante, mas o Omni me atualizou de tudo que eu poderia fazer. Jacques, eu não sei se eu respondi tua pergunta, tá? Vamos lá. Eu já ouvi nesse sistema, já ouvi falar nesse sistema Omni, mas eu não, de verdade eu não conheço, mas o BI sim, Priscila, eu uso muito aqui. O BI mudou totalmente a vida da minha empresa.